Ora, boa noite, irmãos. Nos últimos estudos, começámos a abordar 1 Coríntios e, nesta sua epístola, Paulo está a tratar de vários assuntos que, digamos assim, são divisivos na igreja, particularmente que eram divisivos na igreja em Coríntios, e ele começou a tratar estes assuntos num espírito de amor e gentileza. Vê-se isso em 1 Coríntios 4, versículo 21, em que ele diz: que queres? Irei ter convosco com vara ou com amor e com espírito de mansidão. Um espírito de humildade, gentileza, carinho da abordagem que ele tem. Então, começou a abordar vários desses problemas ou dessas situações que existiam em Coríntios. Primeiro, abordou a situação de imoralidade sexual, que vê-se isso em 1 Coríntios, capítulo 5. Depois, no capítulo 6, falou acerca de assuntos de julgar um ao outro na igreja. E agora, no capítulo 7, vamos abordar um outro assunto que era parte das perguntas que eles fizeram a Paulo, que era acerca do tema do matrimónio. Nesta secção do matrimónio, tem vários detalhes que vamos abordar, mas vou sublinhar neste momento como 2 pontos importantes das questões que ele tinha ou estavam a existir nessa altura. Uma delas era que se os solteiros se deviam de se casar nessa crise corrente em que eles se encontravam. E, em segundo lugar, era se os casados na fé, ou que um dos membros estava na fé, estava a ter problemas por causa da fé com outro membro que não estivesse na fé, como é que deviam abordar esse assunto. Então vamos começar então a ler no versículo 1 do capítulo 7, e eu estou a ler da Almeida Corrigida e Fiel. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ora, em primeiro lugar aqui vê-se, diz assim, quanto às coisas que me escreveste. Por isso vê-se que eles perguntaram a Paulo acerca como se conduzirem ou o que fazerem em certas situações. Isto é, em certas questões, ou temas, ou tópicos. E então ele estava a abordar uma dessas primeiro. E ele era acerca de bom seria que o homem não tocasse em mulher. Por isso vê-se aqui que havia certas perguntas acerca das pessoas, dos homens, tocarem nas mulheres, e lembrem-se que havia digamos assim, dois problemas. Um era na sociedade de Coríntios, que era uma cidade onde havia muitos marinheiros e pessoas que tinham muita, digamos assim, liberdade sexual e que estavam a conduzir de maneiras incorretas. E por isso vê-se aqui um problema que estava a acontecer entre pessoas, mas também lembra-se que devemos ler isto no contexto da situação da época, porque nessa época os casamentos eram arranjados. O que isto significa é que os pais tinham decidido com quem é que os filhos ou as filhas se iam casar. E está claro, isto não é o que acontece na nossa sociedade hoje em dia. E por isso estava a abordar assuntos específicos que lhes escreveram nessa sociedade. E depois diz assim, diz que bom seria que o homem não tocasse em mulher.
Ora, o que quer dizer não tocar numa mulher? Ora, aí está a falar de tocar de uma forma inadequada, uma forma que fosse implicações sexuais na maneira de tocar essa mulher. Ora, e por isso vê-se certos problemas que ele abordou no capítulo 5, acerca da imoralidade sexual, e aqui vê-se também certas dificuldades nessa sociedade, e particularmente nos membros da igreja que estavam a ser influenciados por essa sociedade. E por isso, não tocar em uma mulher, isto é, não praticar qualquer atividade imoral com uma mulher, fosse adultério, isto é, com uma mulher casada, ou fornicação com uma pessoa não casada, ou qualquer outro tipo de abominação perante Deus. E depois diz, continuando assim, no versículo 2, mas por causa da fornicação, cada um tenha sua própria mulher e cada uma tenha seu próprio marido. Ora, a palavra aqui, fornicação, é traduzida da palavra porneia, que não é só com o significado de um relacionamento sexual antes do matrimónio, mas a palavra porneia é com qualquer relacionamento ou atividade que seja imoral. Qualquer atividade sexual que seja imoral. E por isso, para evitar a imoralidade sexual, fosse isso luxúria, cobiça, paixão, seja o que for, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. E depois diz, em versículo 3, falando acerca desse assunto, digamos assim, do matrimónio, em que as pessoas estão casadas, ele então está a adicionar aqui um ponto importante, e que diz que o marido paga à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. Isto é, o marido tem certas obrigações sexuais no casamento e vice-versa, e então diz aqui que pague à sua esposa e vice-versa, ou faça essas obrigações sexuais no casamento um para com o outro. Noutras palavras, estas obrigações sexuais não devem ser usadas como uma arma para forçar ou conseguir o que uma pessoa quer. Por exemplo, o homem deve dar o carinho devido a ela, abraços, beijos e deveres sexuais, conjugais, que são dentro do matrimónio, são legais, está claro, dentro do matrimónio. E por isso está a explicar aqui que, veja, por exemplo, no versículo 4, diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido, e também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Aqui está a falar do ponto de que são uma carne, tal como lemos em Gênesis, após o matrimónio, os dois se tornam uma carne, e então o corpo do outro pertence, quer dizer, nestas obrigações sexuais, temos que respeitar as necessidades dos nossos, digamos assim, do nosso esposo ou da nossa esposa, seja isso carinho, seja isso deveres conjugais, seja o que for. Por isso, a autoridade nessa área não é minha, mas é da minha esposa, ou vice-versa, não é da mulher, mas é do esposo.
Esses é que têm autoridade nessa área no corpo do outro, porque somos uma carne. Depois, continuando a ler no versículo 5, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. E por isso, está a dizer, se vocês, homem e marido, dentro do matrimónio, quiserem estar um período sem darem estes deveres conjugais um ao outro, isso precisam ter cuidado, que tem que ser com consentimento do outro. Por exemplo, para vos aplicar a jejum e a oração. Está claro, pode haver outras situações, como saúde, no momento em que talvez uma pessoa precisa de ver um caso específico e então concordam, chegam a um acordo perante nessa situação que estejam a se encontrar nesse momento. Mas aqui está a dizer é cuidado que tem que ser consentimento, quer dizer que concordaram, e para não dar assim oportunidade a Satanás para ter uma vantagem sobre vocês, porque então vão criar um problema de tentação, ou de uma pessoa estar, digamos assim, distraída, a olhar para que não devia de olhar, ou pensar em coisas que não devia de pensar, por causa dessas deprivações que não seriam necessárias, a não ser que haja um consentimento mútuo. E por isso Paulo não está não está a encorajar uma situação em que haja uma tentação crónica entre um e outro, ou por causa de como é que é dizer, de não, como se diz aqui, deixa cá ver aqui, não pagar à mulher a devida benevolência. Por isso, diz, tenham cuidado com isso, porque Paulo não está a criar uma situação de criar tentação crónica. Continuando então no versículo 6. Digo, porém, isto como que permissão e não por mandamento. Agora vai mencionar outra coisa. Este aqui o ponto, esteve a falar do casamento, esteve a falar de que têm que dar o devido benevolência uns aos outros, e se vão passar um período que se vão privar um do outro, tem que ser por consentimento mútuo. E agora vai abordar, a partir do versículo 6, outro, digamos assim, outro assunto. É como se ele tivesse a dizer o seguinte, o que vou dizer agora é como que por permissão e não por mandamento. Em outras palavras, é uma concessão ou uma permissão temporária. E está a dizer, olha, o que vou falar agora é uma coisa temporária. Vamos ver daqui a pouco por que era temporário. Porque diz assim, continua a ler, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Ora, vê-se aqui, dá-se a entender que Paulo parece que era solteiro e está a dizer, olha, que se mantenham solteiros, como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. É bem possível que Paulo talvez fosse o único apóstolo que era solteiro, mas isto era o temperamento dele, uma capacidade que ele tinha, e ele estava a dedicar a sua vida à vida de Cristo, ao caminho de Deus, e por isso
ele decidiu manter-se deste modo. É o que está, possivelmente, seria isso. E por isso ele está a dizer que queria que todos homens fossem como ele, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Não, por que é que ele queria isso? Por que é que ele queria isso? Olha, a resposta está um bocadinho mais adiante, no versículo 26, do mesmo capítulo. No versículo 26, diz: Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Algumas traduções, aqui na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida e Fiel, diz por instante necessidade. A Almeida Revista Atualizada diz pela angustiosa situação presente. Na versão do Ray James atualizada diz por causa dos problemas deste momento. Isto é, por causa da situação, ou digamos assim, das questões que haviam na sociedade em Coríntios nesta crise em que eles estavam a passar. Por isso, em Coríntios estavam a ter uma certa crise, um certo problema temporário. Aqui não diz quais eram especificamente qual eram esses problemas. Eu posso conjecturar ou dizer, olha, era este problema ou aquele outro problema, mas isso seria simplesmente uma conjectura da minha parte, porque não está descrito especificamente aqui. E por isso, por causa disso, ele diz aqui neste versículo 26, versículo 7, diz assim, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, de uma maneira ou de outra. Por isso diz que cada um fique na maneira em que está. Também se diz isso assim, por exemplo, no versículo 26, por causa da instantaneidade, que é bom para o homem o estar assim. Quer dizer, permanecer nesta situação, permanecer deste modo, como está, nesta situação corrente, manter-se como está. Por isso, algo estava acontecendo em Coríntios que motivou Paulo a dizer isso. Ora, está claro que nunca seria o desejo de Paulo que o matrimónio, o casamento, cessasse entre os membros. Porque sabemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 22, que diz a instrução de Deus a Adão e a Eva é que se multipliquem. E também lemos, por exemplo, que Paulo menciona outros pontos acerca do matrimónio. Por exemplo, em Efésios, capítulo 5. Vamos ver então em Efésios, capítulo 5, versículo 23 a 32. Efésios, capítulo 5, versículo 23 a 32, está a falar acerca dos deveres durante o matrimónio, das responsabilidades que um e o outro têm, e diz que o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, e por isso está a falar aqui claramente do matrimónio, mas um bocadinho mais adiante, vejam, por exemplo, no versículo 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. E depois diz, por isso deixará o homem, seu pai e a sua mulher, e a sua mãe, perdão, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Voltando de novo à instrução em Gênesis, que o homem deixa os pais e se une, à mulher, e os dois são uma carne. Uma carne que é bem claro que é uma expressão do ato sexual, para serem uma carne. Ora, por isso Paulo estava aqui, vê-se que Paulo, baseado aqui
em Efésios, capítulo 5, que Paulo nunca tinha a impressão, ou deu a impressão, que o casamento fosse uma condição moralmente inferior. Porque veja no versículo 32 diz, de Efésios capítulo 5, grande é este mistério, disse, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. E por isso vês aqui um importante significado do matrimónio que dá um simbolismo do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Por isso, em nenhuma maneira Paulo estava a dizer que os membros da Igreja não se deviam casar, porque se ninguém se casasse, não tínhamos filhos, então seria o fim da Igreja, se não tivéssemos descendentes. Está claro que esse não é o caso. Mas o que Paulo está a dizer é que se o temperamento de uma pessoa é tal que ele ou ela não consegue controlar nesta condição presente e está continuamente a pensar em coisas relacionadas que possivelmente podiam ser coisas imorais, porque não estavam casados. Se uma pessoa estivesse nesta situação corrente, e por isso estiver inquieto, e se não conseguir estar à vontade, e se estiver cheio de desejos naturais, então que se casem. Diz assim, então casa-se. É o que ele está aqui a dizer em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que arder. Por isso, o que ele estava a referir-se é à situação presente, como lemos no versículo 26. Havia uma crise existente em Coríntios e nessa situação estava a dizer, olha, não se casem na situação corrente se vocês podem, se vocês conseguem fazer isso. Vejam também em versículo 32 e 33 de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 e 33. Diz assim, e bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. E por isso eu estava a dizer, ele achava que os homens solteiros, nesta situação presente, nesta condição presente, que estariam mais disponíveis para focarem na obra de Deus e, portanto, ele não poderia deixar de desejar, se possível, que embora ele soubesse que não era possível para todas as pessoas, todos solteiros, mas havia certas vantagens em não ser casado temporariamente. Mas lembrem-se que há grandes vantagens de felicidade no casamento. Mas está claro, também há grandes problemas no casamento se o casamento não é um casamento correto. Tal como o casamento pode trazer grande alegria, um casamento pode trazer grandes problemas e tristezas se o casamento não é correto. Por isso, precisamos ter cuidado que não pensem que o casamento vai ser a solução da sua felicidade. Sim, o casamento é parte do plano de Deus, para o significado do plano de Deus, para ter filhos, isso tudo bem. Mas não pensem que o matrimónio vai resolver todos os problemas. Porque se temos problemas, temos que analisar a nós próprios que os problemas que temos talvez sejam por causa de nós. E se vamos casar e trazer esses nossos problemas para outra pessoa, ainda vamos criar mais problemas. Então, continuando em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7 e 8, que já li,
Diz assim, cada homem tem o seu próprio dom, o seu próprio dom de Deus. O que é melhor para você. O que é bom para o homem neste aspecto não é necessariamente bom para o outro. Cada um tem as suas próprias capacidades. E por isso cada pessoa deve identificar o que é melhor para eles. Alguns sentem-se incompletos e insatisfeitos como membros da sociedade até se casarem, pensando que o casamento os fará felizes. Mas não é o casamento que os fará felizes. Sim, o casamento é importante, como disse, mas não é a solução para a infelicidade de pessoas. Sim, o casamento é um dos caminhos para a felicidade, mas para o casamento ter sucesso requer autossacrifício. E por isso uma pessoa não é uma pessoa que está a dar e a sacrificar e a fazer coisas para outros. Casar-se possivelmente vai criar ainda mais problemas. Ora, por outro lado, Deus manda e dá-nos a instrução para nos multiplicar, mas Deus usa todas as pessoas no seu reino, pessoas que estejam solteiras e que tenham ficado solteiras a vida inteira ou não. Deus usa todos. E por isso, uma pessoa quando está solteira, aqui o que Paulo está a dizer é que tem mais tempo, tem mais oportunidade de estar a pensar como é que posso servir o Senhor melhor. Porque uma pessoa que esteja casada tem outras considerações, tem outras responsabilidades. Família, o esposo, a esposa, filhos, apoio dessa família, etc. Então, continuando a ler no versículo 9, que já li, mas vou ler de novo, diz assim, se você não se consegue conter, se você não consegue controlar as suas paixões, então casa-se, mesmo nesta situação difícil, que é a situação presente. Versículo 10. Todavia, aos casados, e agora está a falar acerca de instruções para os casados. Porque lembre-se que ele estava a escrever acerca de vários pontos, que eles fizeram perguntas a ele, por isso é que disse no versículo 1, quanto às coisas que me escrevestes, e por isso está a abordar vários assuntos assim. Agora, no versículo 10 diz assim, acerca dos casados, agora está a dar certas instruções para os casados. Diz assim, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Em outras palavras, ele está referindo-se ao que Jesus Cristo disse quando ele esteve fisicamente na Terra. Por isso está a dizer, estou a dar aqui uma instrução, mas não é a minha instrução, foi o que o próprio Cristo disse quando esteve na Terra. Foi o que ele disse quando esteve na Terra. Que a mulher não se aparte do marido. Aqui vê-se a palavra aparte, isto é, na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida. A palavra grega é a palavra na concordância número 5563, horizo, que significa apartar, separar ou divorciar. Vê-se a palavra apartar, como li aqui na Almeida Corrigida e Fiel, a palavra separar na Almeida Revista e Atualizada. O que Jesus Cristo disse está citado em Mateus 19, versículo 6 a 9. Vamos então ver Mateus 19, versículo 6 a 9. Começando assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aqueles que estão casados
e que Deus os ajuntou, que o homem não os separe, que o homem não os divorcie. Disseram eles, então, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la. Okay? E ele respondeu, disse Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas essa não foi a intenção de Deus no princípio. Isto é, que Deus está a permitir isto às pessoas no mundo, não convertidas, que não sabem a verdade, por causa da dureza do coração. Mas não é isso a intenção de Deus. Não é isso a intenção de Deus. A intenção de Deus é que o homem e a mulher não se separem. Isto é, não se divorciem. Ou separem. Em Marcos, capítulo 10, versículo 9 a 12, diz basicamente a mesma coisa. Diz assim, começando no versículo 9, portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adúltera. Aqui vê-se, em primeiro lugar, que o casamento, que é um compromisso, é uma promessa de dedicação de um ao outro, do esposo à esposa e vice-versa, até à morte. Na doença, ou na saúde, ou na riqueza, ou na pobreza. É uma dedicação de um ao outro até à morte. E por isso está a dar este ponto muito importante aqui. Diz, e se no versículo 11 e versículo 12 de Marcos, capítulo 10, qualquer que deixar a sua mulher e casar-se com outra, adultera com ela. Por exemplo, está aqui um casal, ficou divorciado, então esta pessoa foi-se casar aqui com outra pessoa, então estes dois aqui estão a cometer adultério. Por causa que esse casamento é esse significado. Particularmente quando as pessoas estão na igreja. Vê-se aqui Jesus Cristo disse, olha, estão no mundo. Essa não é a intenção de Deus, porque estão a quebrar as leis de Deus. Mas na igreja, uma vez que estão convertidos, este é o padrão. Este é o padrão. Ora, então vamos continuar a ler em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Como eu expliquei, estes dois estão casados. E um divorcia-se, agora vai-se casar com outro, estão a cometer adultério. Por isso diz, se estão casados, e agora se um se separar, não se case de novo. Se houver um divórcio entre duas pessoas na igreja, não se devem casar de novo. É o que a Bíblia diz. É a intenção de Deus. Por isso diz que fique sem recasar. Isto é, não se recase de novo. Ou, preferivelmente, que se reconcilie com o marido. Quer dizer, que esta separação venham a se reconciliar. E que o marido não deixe a mulher. Isto é, que não se separem. Essa é a intenção de Deus. Por isso, duas pessoas na igreja, ambas na fé, essas duas pessoas não estão livres para se divorciarem e se recasarem de novo. Então, quando você se casa com alguém na igreja, você é uma pessoa na igreja, na fé, e casa-se com outra pessoa na igreja e na fé, entenda esta intenção de Deus,
que é até a morte. Entenda que se houver zangas e quiserem divorciar-se, que tem que se manter separado ou reconciliar. Há duas opções: manter-se separado ou reconciliar. Okay? Aqui no versículo 11 diz aqui: se porém se apartar. A palavra apartar aqui é a palavra grega aphieme, grego com a concordância 863, que diz aqui apartar, mas que em algumas... perdão, a palavra deixar, eu estou a dizer a palavra deixar, a palavra apartar, no versículo 11, se porém se apartar, é a mesma que no versículo 10, mas no versículo 11, o marido não deixe a mulher, esta é a palavra aphieme, quer dizer, não se aparte, não deixe, não se divorcie. Na nova versão internacional usa a palavra divorciar, na versão do Rei James usa a palavra divorciar, por isso, e que o marido não divorcie a mulher. Aqui. Por isso, uma vez mais, se estão na igreja, casem-se com olhos abertos. Isto é, esforcem-se bem em conhecer a outra pessoa bem antes de se casarem. Porque sabem que não se devem divorciar ou separar. E se o fizerem, têm que se manter, digamos assim, separados ou reconciliar. Não há recasamento. Porque se depois de divorciar, se casar de novo, que era membro da igreja, então estará vivendo em adultério. Isso é o que Jesus Cristo disse e que é corretamente aplicável a duas pessoas na fé. Esta foi a intenção de Deus desde o início. Por isso é que Paulo aqui no versículo 10 e 11 diz: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. A instrução que Jesus Cristo nos deu. Esta é a condução como nos devemos conduzir na Igreja de Deus. Mas, agora vamos ver outra situação. E aqui está no versículo 12. Mas aos outros, digo eu. Algumas versões diz aos mais, digo eu. Ou a todos os demais. Então quais são os outros? Os outros são em que um irmão está na igreja, ou irmã está na igreja, isto é convertido, e o outro, a esposa ou o marido, não é convertido, não está na igreja. Okay. Então, um está na igreja e o outro não está na igreja. Ora, não há nenhuma instrução de Jesus Cristo neste assunto. Com outras palavras, quando Jesus Cristo viveu, esteve na Terra, não deu instrução acerca deste assunto. Está claro que não deu, porque a igreja ainda não tinha sido edificada. A igreja foi edificada no dia de Pentecostes, depois de ele ter ressuscitado no ano 31, quando o Espírito Santo foi dado e a igreja foi edificada. Em Mateus 16, versículo 18, Mateus 16, versículo 18,
Mateus 16, versículo 18. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se a Jesus Cristo, porque tu és Pedro, pedrinha pequenina, mas sobre esta pedra, esta rocha, representando Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, edificarei, futuro, a minha igreja. Quando é que Jesus Cristo começou a edificar a igreja? Depois da ressurreição dele ser aceite como sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque, e ele então enviou a promessa do Pai no dia de Pentecostes, e assim vários irmãos foram batizados, e então foi o início, digamos assim, a fundação, o início da Igreja de Deus na Nova Aliança. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja de Deus nunca será destruída. Nunca será destruída. E por isso vê-se aí que a Igreja de Deus só foi edificada depois de Cristo morrer. Por isso, Jesus Cristo, quando esteve a viver na Terra, durante o seu ministério, não abordou o assunto acerca de quando um irmão está na igreja e uma outra pessoa não está na igreja. E por isso é que diz no versículo 12, mas aos outros, aqueles em que um está na fé e o outro, isto é convertido, está batizado na fé, recebeu o Espírito Santo de Deus pela imposição das mãos, e o outro não tem o Espírito de Deus, ou não está na fé. E aos outros digo eu, não o Senhor. Porquê? Porque Jesus Cristo não disse, quando viveu na Terra como ser humano, este assunto, mas agora Paulo está-nos a instruir nesta situação que não existia anteriormente. E diz assim, se algum irmão tem mulher descrente, isto é, se um irmão na fé tem uma mulher que não está na fé, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Ok? Não a deixe. Ora, a palavra, em primeiro lugar aqui, a palavra descrente, aqui vê-se aqui que é provando que não é uma desculpa para o divórcio, porque aqui a palavra não a deixe é a mesma palavra que foi usada no versículo 11. Não a deixe. E também é usada no versículo 13. Quer dizer, não é motivo para divórcio. Porquê? Porque consentem. Está disposta ou está disposto a viver consigo. Então não se divorcia. Por isso, lemos aqui, se algum irmão na fé, batizado, tem irmã que não está na fé, e ela consente em habitar com o irmão na fé, não se separa, não se divorcia. Versículo 13. E se alguma mulher que está na fé tem marido descrente que não está na fé, e este marido que não está na fé, consente em habitar com ela, viver com ela, não o deixe. Ora, consentir não é só palavras. Consentir é também ações. Não é dizer, olha, eu consinto viver contigo. Mas, por exemplo, se uma mulher está na igreja e o marido, pelas ações, não está a conduzir como uma pessoa na fé, está a abusar ela emocionalmente, então não está a consentir, está a fazer a vida dela um pesadelo.
uma prisão, uma coisa horrível, uma vida impossível. Então ele, pelas ações, não está a consentir viver com ela. Estou a dar aqui este exemplo. E por isso é a mesma coisa no versículo 13, se é ao contrário. Versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher na fé, crente. Ou, no outro caso, a mulher descrente é santificada pelo marido que está na fé. De sorte que, assim deste modo, os vossos filhos, ou de outra sorte, se não fosse isso, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Um ponto muito importante, um ponto extremamente importante. Quer dizer que o marido descrente ou a mulher descrente estão numa categoria, digamos assim, separada, santificada, e que um dia podem vir a ser membros da igreja. É possível que estejam a ser chamados, ou que venham ser chamados, por causa do exemplo da esposa, ou que está na fé, ou do marido que está na fé. E por isso, e já conheço casos em que demorou 50 anos de um na fé e o outro não estar na fé. E depois de 50 anos, o outro veio para a fé. E tem o benefício mais importante de todos, é porque os filhos são santos. Isto é, os filhos estão a ser chamados. Por isso o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, porque estão numa classe especial. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, se o descrente quer separar-se, quer se divorciar, se o descrente diz tchau, aparte-se, divorcie-se. Aqui vê-se um caso em que um cristão pode se divorciar. Porque neste caso, o irmão ou a irmã, o crente, não está sujeito à servidão. Como eu disse, esta pessoa estaria a fazer deste crente uma vida impossível, abusando esta pessoa emocionalmente. E por isso diz, não está sujeito a essa servidão. Porque Deus chamou-nos para a paz. Deus chamou-nos para a paz. Ora, vemos aqui em sumário que há várias situações aqui acerca do divórcio e recasamento. Duas razões para o divórcio, basicamente. Um é imoralidade sexual porneia, que pode ser, está claro, adultério, pode ser uma condução imoral. Ora, quer dizer, olha, fez um ato, agora vou separar. E se a pessoa diz, eu fiz um erro, perdoa-me, e se de facto, pelos frutos, depois de um tempo demonstra que de facto se arrependeu, não devemos perdoar? É claro que devemos perdoar, se queremos ser perdoados. Por isso, esta imoralidade sexual, se há uma infração, foi uma fraqueza, e a pessoa se arrepende, e há frutos, deve de aprender a perdoar. Sim, não vai ter a mesma confiança, porque há consequências.
mas aqui está a falar que é a imoralidade sexual, que é a porneia, como eu falei, que é várias condutas sexuais erradas. Pode ser adultério, pode ser fornicação, seja lá o que for. Essa é uma razão para o divórcio, mas, como disse, se há arrependimento e se de facto há frutos de arrependimento, devemos de demonstrar perdão. Segundo ponto, é o incrédulo que não consente viver com o crente, como lemos no versículo 15 de 1 Coríntios 7. Em sumário, são essas as duas situações, ou as duas razões permitidas biblicamente para o divórcio. Há uma variante, digamos assim, que se chama, que nós chamamos anulação, que é um casamento fraudulento, porque houve uma fraude, um engano planejado. Lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 1, em que, versículo 18 e 19, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mulher, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não a queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Ora, ele pensou que ela tinha cometido uma fraude. Tinha cometido adultério ou fornicação, digamos assim. E por isso pensou que houve uma fraude aqui, porque ela não declarou. Ora, exemplos de engano ou de fraude refere, por exemplo, a informações do esposo ou da esposa que, se soubesse, não se casaria. Exemplo, a moça não é virgem, mas não diz ao futuro esposo que não é virgem. Ou teve uma vida no passado, agora arrependida, digamos assim, que era uma pessoa de má fama, digamos assim, uma prostituta, ou seja o que for, mas que se arrependeu e mudou a vida. Deve declarar isso ao esposo antes de se casar, porque senão é uma fraude. Porquê? Porque seria um caso que a outra pessoa diz, olha, se eu soubesse isso, não me teria casado. E cometeste uma fraude, não me disseste isso, digas assim, enganaste-me. E outro exemplo é, por exemplo, uma pessoa tinha vício de drogas, ou tinha vício de beber. Deve declarar isso ao futuro esposo ou à futura esposa antes de se casar. Olha, eu tive este problema no passado, mas me arrependi. Quero que saibas. Antes de casar. Ou a pessoa tem uma doença mental. Deve de dizer isso. Ou tem vício de drogas, ou seja o que for. O parceiro, o futuro esposo ou futura esposa, tem o direito de saber isso antes do casamento. Ora, não é necessário explicar todos os minúsculos detalhes, mas é simplesmente dizer, olha, tive este problema, estou a vencer, venci, podes, se queres, espera um pouco, vejo-me, vejo os meus frutos, vejo os frutos, mas pelo menos a pessoa, o futuro esposo ou a futura esposa, teve conhecimento ou tem conhecimento disso antes do matrimónio para não ser um caso de fraude. Ora, há muitas outras questões ou problemas que podem acontecer e que venham a criar assuntos difíceis para abordar. Embora eu tenha dito que sejam duas razões principais para o divórcio, mas, por exemplo, o que é que se passa quando um crente se torna
incrédulo. E estava na fé, mas os frutos e a conduta já não está mais na fé. E depois começa a tratar o esposo ou a esposa incorretamente. São assuntos que têm que ser abordados individualmente pela Igreja. E às vezes pessoas veem situações destas e começam a julgar sem saber todos os detalhes ou fatos individuais dessa situação. E as outras pessoas não devem julgar e não precisam de saber. Mas estou a falar aqui de assuntos que são muito difíceis, que o ministro tem que lidar. Outro exemplo. Se há uma pessoa que não estava na fé, casou-se, não estava na fé, divorciou-se, não estava na fé, recasou-se, não estava na fé, e depois veio para a fé. Por isso temos aqui uma pessoa que, antes de ser batizado ou batizada, tinha-se casado, tinha-se divorciado, tinha-se recasado, e agora este casal, ele ou ela agora é batizado. Então temos aqui uma pessoa que está agora a ser batizada e que no passado, antes do batismo, se divorciou e recasou. Então essa pessoa agora está recasada, mas que só agora é que veio para a fé, então essa pessoa tem que se separar porque está a viver em adultério? Não. Porquê? Porque diz aqui, no versículo 16. No versículo 16, 1 Coríntios 7, versículo 16. Porque de onde sabes... aliás, eu queria mencionar o versículo 17, mas vou ler 16 e depois 17. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Isto é, um está na fé, o outro não está na fé, mantém-se na igreja, que um está na fé, está na igreja, o outro permite. Quem sabe se, pelo teu exemplo, vais influenciar o outro para vir para a fé, porque, como eu disse, estão numa classe separada. Mas falando acerca do assunto que eu estava a falar ultimamente aqui, acerca do recasamento antes de ser batizado, diz assim, e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Quando a pessoa é chamada, quando a pessoa é convertida e vem para a igreja, o que aconteceu no passado é lavado, é perdoado. E por isso, esse recasamento que aconteceu antes da pessoa ser batizada e ser convertida, essa pessoa pode continuar nesse casamento, porque cada um mantenha-se como o Senhor o chamou. E por isso vemos que as condições, as várias situações, podem ficar muito complicadas. Mas aqui diz, a igreja aceita você no estado em que você está. Está divorciado, aceita você nesse estado. Se você está recasado, aceita você nesse estado. Mas daqui adiante tem este padrão. Daqui adiante tem este padrão. Isto é, no batismo, Deus perdoa os seus pecados passados. Porque o arrependimento e perdão é de todos e quaisquer pecados passados. Ora, isso não é desculpa para continuar a viver em pecado. Ora, porque a situação aqui é diferente. Se uma pessoa estão a viver juntos, mas não estão casados, e agora um deles quer ser batizado,
não pode continuar a viver em pecado. Porque estão, digamos assim, juntos, mas não estão casados, estão a viver, digamos assim, em pecado. Por isso, essa união tem que ser separada, e então as pessoas têm que se casar, ou então têm que se parar de estar a viver em pecado. Por isso, não é desculpa de continuar a viver em pecado, porque o batismo representa arrependimento, parar de pecar. Não é continuar a viver sem se casar com outra pessoa. E por isso vemos aqui que há muitas coisas, muitos detalhes, que às vezes a igreja tem que fazer decisões. Por exemplo, há pessoas que têm problemas, não se reconciliam, não se reconciliam, estão ambos na igreja. Temos que, como ministros, ajudar as pessoas a ter paz e ter alegria, ajudar a eles. Estão a lutar há 20 anos. Então estás a cuidar de um do outro, estão a ter amor um com o outro. Isto tudo tem que ser considerado. Não estou a falar que isso é desculpas para divorciar, mas tem que resolver os problemas, reconciliar, porque o nosso ministério é um ministério de reconciliação e temos que ajudar a reconciliar, a ajudar nesse caminho. Olha, estás a ver estes pontos, vê isto, reconcilia, muda, arrepende-te, porque é um ministério de reconciliação. E por isso é um assunto muito importante que às vezes pode haver casos específicos que as pessoas queiram ajuda. O ministério está aqui para ajudar e na Igreja Deus Unida, quando é necessário, temos vários ministros que são mais experientes, podem formar, digamos assim, um grupinho de aconselhamento para ajudar o pastor local a resolver um certo assunto complexo nessa situação local que possa existir. Na próxima semana, irmãos, então continuaremos no versículo 17 adiante.